Bom dia, meninas. Mais uma semana concluindo nosso devocional. Foi, assim, uma semana muito especial, muito confrontadora, né? Teve dias, assim, que eu falei, nossa, como Deus usa pessoas para falar em nossos corações. E hoje, né, nós iremos finalizar essa semana com o capítulo 15. E vamos orar para entregar, né, esse devocional ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor, nessa manhã, Pai. Concluindo, Senhor, essa semana de devocional, onde o Senhor ministrou fortemente nos nossos corações. Nós somos gratas porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos capacita, porque o Senhor está sempre conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por ser alimento, Deus, que nós precisamos, Senhor, a cada manhã. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, por esse presente que o Senhor nos dá, Senhor, a cada dia. Uma oportunidade, Senhor, de sermos suas filhas, de servi-lo e de engrandecê-lo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Que nessa manhã o Senhor também esteja ministrando, Senhor, em nossos corações, com a tua palavra, Pai. Que venha de encontro, Senhor, conosco, no nosso coração, Senhor, enchendo-nos, Senhor, do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos ser, Senhor, cada dia mais sábios, ó Deus. Queremos ser mais próximas de Ti, Senhor, mais apaixonados por Ti, Senhor. Mais dependentes de Ti, Deus. Que o nosso coração, Senhor, seja totalmente seu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Nesse capítulo 15, eu separei também alguns versículos, né, que tocou, assim, mais em mim, nessa leitura, né, que é impressionante, assim, como quando a gente lê a Bíblia e a gente lê de novo aquele texto, Deus vai nos dando, né, revelações diferentes. Eu já tinha algumas anotações aqui do capítulo 15, mas eu reli ele novamente e já tive outras lições que eu não tinha recebido antes, né? Então, eu acho que é isso que Deus fala, medite na minha palavra dia e noite, porque ela nunca é vazia. E sim que nós temos reflexões, assim, totalmente diferentes, que depende do que estamos vivendo no momento. Eu acho que Deus vai trabalhando isso, né? Porque às vezes um versículo que a gente nem dava importância, e de repente ele faz total sentido. É tipo assim, é uma revelação divina, né, em nosso coração. Então é muito especial ler a Bíblia buscando, né, a direção de Deus, porque ele mostra o que nós precisamos naquele dia. Então, aqui eu vou ler o versículo 3 do capítulo 15 e o 7 e o 8. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. O 4. Palavras suaves são árvores de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Aí mais embaixo, no 7, a boca dos sábios espalha conhecimento. O coração dos tolos nada tem a oferecer. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações do justo. Aí aqui eu acho que ele ligou muito, né, esses versículos, porque, como nós já falamos, os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele nos olha, ele vê o que nós estamos fazendo. Ele nos vê aqui, agora, acordadas, querendo esse alimento nessa manhã. Então, ele observa tanto os bons, os justos, como os maus, né? Então, ele sabe o que nós temos no nosso coração para oferecer e o que nós queremos tirar. Ele também sabe. E, assim, o engraçado aqui que ele fala, palavras suaves são como árvores de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Esmaga, apaga, né, o espírito. Então, Deus, ele quer que nosso espírito, ele seja fortalecido.
né? Então, com palavras suaves, são palavras sábias, palavras que edificam, né? Palavras que vêm de encontro ao coração e à vontade de Deus. Essas são as palavras suaves. Não é a gente falar devagarzinho, sorrateiramente, mas é a gente falar conforme a palavra de Deus, palavras que vão edificar alguém. E aí, mais embaixo, ele diz: a boca dos sábios espalha conhecimento, o coração dos tolos não tem nada a oferecer. Então, aqui, da mesma forma, ele fala que ele nos observa, ele está observando. O que está saindo da nossa boca? Porque o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Então, ele vê, né? Ele vê as nossas intenções. E aqui ele fala: os tolos nada têm a oferecer. Então, é como nós dissemos nessa semana, nós temos que escolher a boa parte todos os dias para ter algo para oferecer. Porque nós não queremos ser tolas, nós estamos aqui para ser mais sábias, para aprender mais, para ter mais conhecimento, mais entendimento. Então, para sermos justas diante de Deus. E ele continua: os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações dos justos. Então, ele tem prazer de nos ver aqui. Ele tem prazer de que conversemos com ele todas as manhãs, todos os dias, todas as horas, né? O conversar com Deus, né, a nossa oração, não tem que ser uma coisa assim, uma regra. Todo dia de manhã, todo dia na hora do almoço e todo dia à noite eu devo orar. Não. Você pode orar o tempo todo. O tempo todo. Quem ora em línguas, você pode estar orando em línguas o dia inteiro, se você quiser. O Luciano Subirá, ele ensina, né, que a oração de língua é importantíssima. O Luiz Erlim também explica que a oração de línguas, né, é importantíssima para edificar o nosso espírito, né? Então, você pode estar orando em línguas desde você acordar. Você faz a sua oração, agradece a Deus pela sua vida, mas na hora que você estiver lavando uma louça, você vai estar orando, na hora que você estiver cozinhando, você está orando, agradecendo, bendizendo o nome do Senhor. Porque a oração não é você agradecer e pedir, é você engrandecer o nome do Senhor, é você louvar o nome do Senhor. É isso que ele vem nos observando. Como está a nossa vida? E a oração em língua, gente, eu nem ia falar nesse ponto, mas toquei aqui, ela serve para nos alimentar a nossa mente e bloquear a nossa mente também para coisas desnecessárias, porque em vez de você estar com a sua mente vaga para vir, né, qualquer informação que não seja útil, você está orando em línguas, edificando o seu espírito e mantendo a sua mente focada naquilo que você quer, que é o reino de Deus. Então, assim, uma dica, né, para vocês, quem ainda não tem o dom de línguas e tem vontade, né, eu acho que é bom, é válido você buscar isso em oração. Amém? Então, esse ponto aqui é que Deus observa o nosso coração, as nossas palavras, as nossas atitudes, todos os dias, em todos os momentos. Ele está atento. Às vezes a gente pensa que Deus não está vendo, né? Quem é bom, quem é mal, quem finge, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, será que só eu que tenho esse discernimento dessa pessoa? Não, Deus está vendo, né? E ainda mais, assim, Deus, ele quer restaurar essa pessoa, né? Ele não quer que ela continue, assim, uma pessoa mal. Ele quer que ela seja uma pessoa justa. E quando ela se dispor a isso, Deus vai restaurar, Deus vai curar e Deus vai mudar o coração, né? Então, nós temos que orar, né, por essas pessoas também. Amém? Então, agora eu vou aqui para o segundo ponto. Eu anotei. E esse versículo aqui foi um dos que, assim, passava meio despercebido aqui, que eu focava mais em outros, mas é o versículo 11. Ele diz: a morte e a destruição
nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. Aí eu fiquei assim, impactada, né? Aí o 13 vem, o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Aí o 15, para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Aí aqui no 11, né, que eu até circulei, nada escondem do Senhor. É o que eu falei anteriormente. Não tem como nós escondermos nada do Senhor. Você aqui fala, a morte e a destruição nada escondem, né? Então, nada, não tem nada que escondemos do Senhor. Nosso coração é um livro aberto para o Senhor. Ele sabe lá aquela dorzinha que está aqui dentro, aquela mágoa. Então, ele quer que a gente tire esse coração de pedra, né? Entregue para ele, para que ele possa trazer um coração de luz, né? Um coração de carne que ele criou. Então, e ele quer que o nosso coração seja contente, né? Porque ele sabe que o nosso coração tá as nossas emoções. Então, se a gente vive, né, abatido, aflito, nós refletimos isso. E o que o Senhor quer que nós refletimos? Ele quer que nós refletimos a glória dele, ele quer que nós refletimos a filiação dele, sabe? Ele quer que as pessoas olhem para nós e falem, nossa, que pessoa abençoada, que mulher de Deus. Ele quer isso. Ele não quer que as pessoas olhem para a gente e falem, nossa, que cara ruim, que cara emburrada, né, e tal. Eu, eu, eu ando na rua assim com a cara séria, né? E aí às vezes eu fico assim, gente do céu, quem não me conhece acha que eu sou séria, brava, né? Mas assim, aí a gente passa pelas pessoas assim, dá uma, né, tenta ser mais simpático às vezes, porque nós temos que ser, porque quando a gente está a serviço do rei, né, nós temos que estar solícitos, nós temos que ter um olhar de compaixão, né? Hoje em dia, tantas pessoas estão aflitas, tantas pessoas às vezes estão esperando uma palavra de Deus, e eu e você podemos ser essa pessoa, com o nosso coração transbordando da presença de Deus. Aí tá. Fala, né, que o coração tem que ser alegre, mas o coração triste abate o espírito. Abate o espírito, igual eu falei novamente, apaga o espírito. Então, quando a pessoa se entristece, com o coração ruim, o Espírito Santo vai apagando dentro dela, porque ele não tem alimento. A pessoa, geralmente, quando está triste, ela não busca, né, se alimentar, não busca sair daquela tristeza. Aí ele fala aqui que para os aflitos, todos os dias são difíceis, mas para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Ontem, no estudo bíblico da minha igreja, a ministrante falou que a nossa vida, né, quando nós abrimos os olhos a cada manhã, é um presente, né? Aí a gente imagina, né, abrindo aquela fita do presente, né, abrindo os olhos e falando, ai, obrigado, Senhor, que presente lindo, né? Eu sou linda, sou maravilhosa, sou perfeita, estou com saúde, eu acordei mais um dia. Quem garante que vamos acordar, né? Então, assim, eu acordei mais um dia, Deus me deu esse presente maravilhoso hoje. Que bom, obrigado, Senhor. Muitas vezes nós só acordamos, escovamos os dentes no automático e esquecemos que isso é um presente de Deus. E isso deve alegrar o nosso coração. E aí eu anotei aqui, né? A verdadeira alegria vem de uma vida alinhada com Deus. O coração influencia a nossa maneira de enxergar a vida. Então, assim, é muito forte. E eu agora aqui me lembrando, eu acho que na última ministração eu falei também sobre coração, né? Acho que é interessante, assim, também que ligado, né, conforme a gente vai falando. E aí eu achei importante anotar aqui, como alegrar o coração. Aí eu fiz aqui, lembrar o que o Senhor já fez por nós.
Aí eu lembrei também do Salmo 103, que eu quero ler com vocês aqui. Porque eu fiquei pensando, né? Como que a gente pode, né, alegrar o nosso coração todos os dias? E porque a gente pensa, nós temos problemas, né, no trabalho, na nossa casa, nos nossos filhos, muitas coisas para serem resolvidas. E aí a gente foca tanto naquilo que a gente vai ficando com o coração assim, meio apertado, meio confuso. E aí, o Salmo 103, do 1 ao 5, eu vou ler aqui. Todo o meu ser, louve ao Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser, louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Focando aqui, que eu jamais esqueça das suas bênçãos. Então é isso, sabe? O que nos traz alegria? Lembrar o que o Senhor já fez por nós. Porque eu tenho certeza que Ele já fez muitas coisas que você nem imaginava na sua vida. Muitas coisas assim que você pediu em oração e muitas que você nem pediu. Eu tenho certeza. Então é isso que você tem que ter no seu coração, na sua mente, que você tem que se lembrar. Ah, hoje pode estar assim, não está tão legal a minha vida hoje, a minha situação hoje, mas o Senhor fará amanhã. O Senhor realizará amanhã algo novo, né? Amanhã eu tenho um novo dia. Hoje eu posso fazer o que para alcançar, né, o que eu quero, o meu sonho. Se hoje eu posso só orar, então eu vou só orar. Porque o só orar é o que pode mudar tudo, né? Porque quando Davi foi derrotar Golias, ele pegou só uma pedrinha e foi, né? Então, às vezes, a gente se acha tão fraco, tão incapaz, mas nós nos esquecemos quem é o nosso Deus, o Deus dos exércitos, né? O Deus todo-poderoso, que pode fazer tudo, tudo. E continuando, ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia. Achei interessante, né? Que ele renova nossa juventude. Então, lembra aqui que fala, né, que o coração triste abate o espírito, né? E envelhece também. E aqui o Senhor, ele renova, né? Ele renova a nossa alma, ele renova o nosso espírito. Então, ele nos renova. Uma pessoa renovada é uma pessoa, assim, contente. É um semblante diferente, né? Um semblante que irradia, né? A luz de Deus. Então, esse tópico, assim, eu achei muito, muito legal para estar compartilhando com vocês. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa sobre isso. Eu acho que não. Deixa eu ver o tempo, se dá para me falar mais alguma coisa. Eu anotei aqui, mas eu vou passar para frente, qualquer coisa eu volto aqui no que eu anotei. Ó, agora a gente vai para o versículo 22 e 31. 22. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. O 31. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Aí aqui, Deus ministrou no meu coração sobre sonhos, né? Aí sobre planos, né? E aí era um dos versículos também que passava assim, desapercebido por mim, né? Eu não tinha nem grifado ele, nem circulado nada, mas o Senhor ontem ministrou no meu coração que aqui ele não está falando que nós temos que pedir conselho, pedir autorização, pedir validação para as pessoas, né? O 31 já complementa, né? Pedir pessoas sábias, né? Para nos instruir. Aí eu anotei aqui, muitas vezes queremos resolver tudo sozinhos,
decisões sobre casamento, filhos, trabalho, ministério, finanças. Porém, Deus frequentemente usa a palavra dele e pessoas mais maduras para nos orientar. Um exemplo, assim, que eu fiquei pensando, né? Quando a gente quer aprender a falar inglês, a gente busca um curso de inglês, né? Quando a gente quer aprender a cozinhar algo diferente, a gente vai no YouTube pesquisar, né, como que faz, aí pergunta para as tribos, pergunta para alguém. Então, a gente vai buscar, né, em alguém que já fez isso, né, alguém que já tem uma certa experiência. Porque, se eu quiser, quero cozinhar uma coisa diferente, mas eu vou fazer do jeito que eu acho. Nunca fiz. A probabilidade de dar errado é enorme, né? E aí, quando nós temos essa humildade, né, de buscar com pessoas que já têm experiência, pessoas maduras, né, e assim, quando nós estamos cercados, né, por um círculo que a gente cria, né, de pessoas que podem nos edificar, né, porque nós temos que ser sábias também, né, nos círculos, né, de convivência que temos, porque são pessoas que devem alimentar, né, também o nosso conhecimento, agregar, né? Porque pessoas tolas, né? Nós não devemos dar ouvidos. Então, quando nós queremos algo para alimentar, nos ajudar com os nossos sonhos, nossos planos, nós devemos buscar pessoas maduras, com experiência, que podem nos ajudar, né? Cursos, faculdades. Nós temos que ter essa humildade de reconhecer. Isso não significa depender da opinião dos outros, mas ter humildade para reconhecer que precisamos de Deus e também de conselhos sábios, né? Eu lembrei aqui agora de Moisés, né? Ele, quando ele precisou resolver, né, coisas assim que ele fugia, né, do entendimento dele, assim, fugia da capacidade dele, assim, vamos dizer, ele procurou o sogro dele, né, para ajudar ele. E que bênção que foi, né? Que orientação sábia que ele recebeu. E ele pôde continuar a obra, né, que o Senhor Deus tinha dado para ele. Então, assim, nós temos que ter esse coração humilde de reconhecer que nós também precisamos de pessoas. Agora, nós iremos para o versículo 25. Fala assim: o Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. E aí eu também no 33, o temor do Senhor ensina sabedoria, a humildade precede a honra. Vou ler novamente. O temor do Senhor ensina sabedoria e a humildade precede a honra, né? Nós estamos falando muito, né, sempre do temor do Senhor, que é o princípio, né, da sabedoria, é temer o Senhor. E aqui ele fala que a humildade precede a honra, né? E aí no anterior, no 25, o Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. É como eu estava falando, né, que nós temos que ter humildade, né? Humildade. E aí aqui eu anotei: orgulho vezes humildade. O Senhor derruba o orgulhoso, mas honra o humilde. Deus não se impressiona com a posição, com a riqueza ou com a aparência. Ele honra aqueles que vivem com humildade, aceitam correção, buscam a justiça e andam com temor. Quantas vezes nós queremos ter razão, controlar tudo ou agir pela nossa própria força, né? É o que eu disse de querer fazer, né, sozinho, sem saber, arriscar, né? Mas devemos nos render a Deus, ouvir seus ensinamentos e permanecer humildes. É nesse caminho que Deus nos fortalece, dirige nossos passos e derrama a sua graça sobre nós. O Senhor, Ele quer que nós sejamos pessoas humildes. Jesus foi humilde enquanto viveu aqui, né? E como é
assim, difícil, às vezes, a gente estar nesse lugar, né, de humildade, né? Porque o nosso coração, ele o tempo todo, ele quer nos controlar, né, assim. E aí nós temos que fortalecer o nosso espírito. Eu acho que eu postei essa semana no meu Instagram que eu só sou uma pessoa melhor quando eu estou em Deus, né? Porque é isso, quando estamos em Deus, cheios do Espírito, buscando a cada dia, cada manhã, o nosso coração é totalmente quebrantado, totalmente envolvido, né, pelo amor de Deus. E quando nós estamos nessa posição, nós reconhecemos que nós somos dependentes. E quando nós estamos nesse lugar de dependência, quebra todo orgulho, quebra toda força humana, né? E nós entramos naquela humildade de reconhecer que nós precisamos dele, que nós precisamos nos alimentar, que nós precisamos dele em todo momento. Assim, é muito lindo, né, o que Deus faz em nós e através de nós, quando nós estamos dispostos a doar todo o nosso coração, toda nossa vida a Ele. Amém? Então, são esses pontos, né, que eu queria falar com vocês hoje. E alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Então tá. Deixa eu ver aqui, tem mais um minutinho? Eu acho que eu vou ler aqui também. Aí ontem, depois que eu fiz essa leitura, eu vi uma publicação no Instagram que falava assim, que vem de encontro com, quando eu falei aqui com o coração alegre, sobre o coração aflito, né? E aqui estava assim, lá na publicação. Para ser feliz é preciso eliminar duas coisas. O medo do futuro negativo e o peso do passado doloroso, né? Que é a ansiedade e a depressão, né? Assim, a amargura, né, da alma. A luz do mundo, né? Porque aqui nós estamos falando aqui, não era uma publicação cristã, era uma publicação filosófica, né? Vamos dizer assim, era falando sobre Sêneca, né? Aquele filósofo. Mas, assim, vem muito, né? Porque ele fala que sofremos mais na imaginação do que na realidade, né? Uma frase dele. E isso é verdade, porque nós sofremos mais quando nós estamos imaginando o que pode acontecer do que focando no que Deus virá fazer, né? Porque nós temos o conhecimento, nós temos a Bíblia, né? Nós temos o que Deus fala sobre isso, o que Deus fala sobre a minha vida, o que Deus fala sobre a sua vida. Então, assim, quando nós temos essa sabedoria de ver uma publicação, né, que está correta, mas ainda nós temos mais um entendimento maior, né, que nós sabemos o que nós temos que concentrar, né, a nossa mente, o nosso coração, fica muito, muito mais claro para nós como filhos, né? Então é isso, gente. Vamos orar para a gente finalizar o nosso devocional, a nossa semana que foi maravilhosa. Vou ficar com saudades, né? Semana que vem, mas na próxima estaremos aí, se Deus quiser, né? Senhor, obrigada, Jesus, por estarmos aqui, Senhor, nessa mesa, Pai, compartilhando, Senhor, a tua palavra, como o Senhor tem falado, Senhor, conosco, como o Senhor tem nos edificado, como o Senhor tem nos fortalecido, como o Senhor tem nos enchido, Senhor, da tua presença. Ai, que o nosso coração, Senhor, seja totalmente, Senhor, transformado por ti, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa sondar, Senhor, os nossos corações, Senhor, e achar-nos justas, Senhor, a ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa fortalecer, Senhor, cada mulher, ó Pai, que está aqui hoje, ó Pai, com graça, com misericórdia, Pai. E aquelas, Senhor, que não puderam, Senhor, que o Senhor esteja alcançando também, Pai, abençoando, Senhor, cada uma, fortalecendo, ó Deus, o coração, a alma, o espírito delas, ó Pai, que elas possam, Senhor, querer mais de Ti, Senhor, ser mais apaixonadas, ter mais fome, ter mais sede, ó Deus, da Tua presença, serem mais dependentes de Ti, Senhor, a cada dia, que nós possamos ser pessoas, ó Pai, humildes, ó Deus,
pessoas dependentes de Ti, Senhor. Pessoas que ouvem, ó Deus, a Tua palavra, que ouvem, Senhor, os Teus conselhos, ó Deus, os Teus mandamentos, que nós possamos seguir, Senhor, diante das Tuas orientações, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ter, Senhor, um dia, Senhor, abençoado, cheio da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.